Sabe aquela sensação de estar sobrecarregado de informação, mas no fim do dia parece que nada foi absorvido de verdade? Pois é, existe um conselho bem antigo, numa única frase, que nos dá uma fórmula poderosa sobre como aprender de verdade. Vamos desvendar juntos o que Provérbios 2:2 tem a nos ensinar. O conselho é dividido em duas ações bem claras, né? Dar ouvidos à sabedoria e inclinar o coração ao entendimento. Parece simples, não é mesmo? Mas é justamente a interação entre essas duas ideias que transforma isso de um simples conselho em um processo poderoso de aprendizado. Então, para a gente entender isso a fundo, vamos começar pelo básico. Quais são as perguntas essenciais que esse conselho nos leva a fazer? As perguntas são bem diretas, né? A gente deve mesmo dar ouvidos à sabedoria? E por que inclinar o coração para o entendimento? A fonte nos dá uma resposta que, olha, é surpreendentemente clara. A resposta que a fonte nos dá é um sim bem enfático. Mas, convenhamos, só um sim não é suficiente. Para a gente entender o poder que existe por trás dessa afirmação, a gente precisa desconstruir o que essas ações, ouvir e inclinar, realmente significam na prática. Agora, vamos mergulhar em cada uma dessas ações. O que exatamente significa dar ouvidos? E como é que isso se conecta com a ideia de inclinar o coração? Elas podem parecer coisas distintas, mas a gente vai ver que são como duas faces da mesma moeda. Vamos começar com dar ouvidos. O interessante aqui é que isso vai muito além de simplesmente deixar o som entrar, sabe? É um ato de atenção focada, um engajamento ativo. É a decisão consciente de estar aberto e realmente disposto a aprender. E em seguida a gente tem o inclinar o coração. Se dar ouvidos é a nossa postura externa, isso aqui é o nosso motor interno. É o desejo, aquela vontade genuína de não só receber a informação, mas de verdadeiramente compreender o significado dela. E aqui a gente vê a mágica acontecer. De um lado está a ação externa, a atenção. Do outro, a motivação interna, o desejo. O ponto-chave é que uma coisa é meio ineficaz sem a outra. O aprendizado de verdade acontece exatamente na união entre a nossa ação e a nossa intenção. Agora que a gente entendeu as partes, vamos juntar tudo. Como é que essa combinação de ouvir e desejar se transforma numa atitude unificada para alcançar o entendimento? Então, na prática, temos um processo de 2 passos. Começa com o ato de ouvir com atenção. E esse ato de ouvir acaba alimentando o desejo de entender mais profundamente. E esse desejo, por sua vez, nos torna ouvintes ainda melhores. Vira um ciclo, sabe? Um ciclo que se reforça e leva ao crescimento. Mas o que é que sustenta todo esse processo? O que permite que esse ciclo funcione? A fonte aponta para uma qualidade fundamental, uma atitude de humildade. É a capacidade de ser ensinado, o reconhecimento de que, poxa, sempre tem mais para aprender. E assim, a gente volta ao início. A frase agora tem um peso diferente, não tem? Não é só um conselho passivo, é um convite ativo para a gente alinhar as nossas ações externas com a nossa motivação interna, transformando a maneira como a gente aborda o conhecimento. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se o aprendizado real é essa dança entre atenção e desejo, onde é que ele realmente começa? Começa com a informação que a gente recebe ou começa com a nossa vontade de recebê-la? Fica aí a reflexão.